O conteúdo desse vídeo é uma atividade de aprendizagem para o aprender estatística. Um produtor rural preocupado com a produtividade de ovos que suas 100 galinhas estavam botando diariamente, resolveu registrar as informações. O número de ovos coletados durante 25 manhãs consecutivas podem ser vistos no quadro seguinte. Faça os tratamentos de dados solicitados a seguir. Letra A. Construa uma tabela de frequências. Letra B. Determine a frequência relativa da moda. Letra C. Esboce o gráfico com as frequências absolutas de todas as observações. Letra D. Determine a mediana dos dados da segunda linha do quadro apresentado. E a letra E, determine a mediana de todos os dados. Pegue seus materiais para realizar os registros necessários e venha comigo para resolver a questão. Os dados apresentados no problema são 100 galinhas, 25 registros realizados todas as manhãs e o quadro com os registros, dados brutos. Esse quadro mostra que no primeiro dia foram coletados 40 ovos e no último dia 50 ovos. A letra A pede para a gente construir uma tabela de frequências. 40, 20, 10 são dados quantitativos, contínuos ou discretos. O número de ovos são dados quantitativos discretos. Então, em nossa tabela, terão que aparecer os valores observados. Essa tabela de frequências terá o K, que representa classes. As classes serão pelos valores observados, a frequência absoluta, a frequência relativa, frequência absoluta acumulada, frequência relativa acumulada e porcentagem. Eu sempre oriento fazer a organização do rol. O rol é organizar os dados, nesse caso, em ordem crescente. O menor dado é o 10 e o maior dado é 90. Assim fica fácil descobrir quais são os extremos. Também fica fácil calcular a amplitude total, que não vai ser usada nesse exercício. O rol vai facilitar a construção da tabela de frequências. Então, as classes serão os valores discretos: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 9 classes. A frequência absoluta, basta a gente observar, olha. Quantos 10 aparecem aqui? 2. Quantos 20 aparecem? 4. Quantos 30? 2. O que significa isso? Em 2 dias, ele coletou 10 ovos. Em 6 dias, ele coletou 50 ovos. Um único dia, ele coletou 90 ovos. Realizando essa soma, nós vamos obter exatamente 25, que é a quantidade de dias que foram observados. Então, como é que a gente vai calcular aqui a frequência relativa à primeira classe? Chamamos aqui de frequência FR1, vai ser a frequência absoluta 1, que é referente à primeira classe, dividido pelo total de observações, no caso 25. Então, a frequência relativa 1 será 2 dividido por 25. Se a gente multiplicar aqui por 4, chegamos aqui a 100. Para manter a mesma proporção, tem que ser multiplicado por 4. Chegamos a 8. 8% é 0,08. 8 dividido por 100 é 0,08. Ou seja, a frequência relativa à primeira classe é 0,08. A frequência relativa à segunda classe vai ser 4 dividido por 25. 4 é o dobro de 2. Então, realizando a mesma operação, chegaremos a 16 sobre 100, que é 0,16. E esse processo vai ser repetido até a 9ª classe. Com todos os valores da frequência relativa realizados, calculados, somando a frequência relativa, a gente encontra 1,00. Sempre encontraremos esse valor. Como que a gente encontra a frequência absoluta acumulada? Na primeira classe, repete-se o valor da frequência absoluta.
Na segunda classe, você deve somar a frequência absoluta acumulada da primeira classe com a frequência absoluta da segunda classe. No caso, 2 mais 4, 6. E vamos repetir o procedimento. 6 mais 2, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 6, 17. Mais 4, 21. Mais 2, 23. Mais 1, 24. Mais 1, 25. A frequência relativa acumulada é o mesmo procedimento. Na primeira classe, repete-se a primeira classe da frequência relativa. Na segunda, você vai somar a primeira classe da frequência relativa acumulada com a segunda classe da frequência relativa. 0,08 mais 0,16 é 0,24. 0,24 mais 0,08 é 0,32. Mais 0,04 é 1,00. E a porcentagem? Você vai pegar a frequência relativa e multiplicar por 100. No caso, vamos ficar com 8%, 16% e 4%. E esse somatório é exatamente 100%. A letra B. Determine a frequência relativa da moda. Precisamos primeiro entender quem é a moda. Moda é a informação, o dado que mais se repete. Olhando na tabela de frequência, na frequência absoluta, pois se trata de dados discretos, a informação que mais se repete é o 50. O 50 é a moda. A frequência absoluta dela é 6 e a frequência relativa é 0,24. A frequência relativa da moda é igual a 0,24. A letra C pede esboce o gráfico com as frequências absolutas de todas as observações. No eixo X será colocado o número de ovos coletados, que são as observações. E no eixo Y, a frequência dessas observações. 10 ovos foram coletados em 2 dias, 2 observações. Então, a gente coloca o 10 aqui. Como o total da frequência absoluta são 25 dias, a gente pode colocar um quadradinho para cada dia. Então, 2 dias foram coletados 10 ovos. Uma torre com 2 quadradinhos representa essa observação. 20 ovos foram coletados por 4 dias. Então, uma torre com 4 quadradinhos. E dessa forma, você continua repetindo o processo. Então, aqui o 30, 2 observações. O 40, 3 observações. O 50, 6. O 60, 4. O 70, 2. O 80, 1. E o 90, 1. Está construído o gráfico de frequências absolutas de todas as observações. Quero ressaltar que você consegue construir esse gráfico usando o Excel, o Calc. Existem outros programas também que são preparados especificamente para estatística, que você pode utilizá-los. Letra D. Determine a mediana dos dados da segunda linha do quadro apresentado. Então, o quadro apresentado foi esse daqui, e a gente vai pegar os dados só referente à segunda linha. Organizei esses dados em rol, do primeiro até o 12º, em ordem crescente. E vamos então por parte. Primeiro vamos calcular a posição aonde a mediana se encontra. É n mais 1 dividido por 2. N é 12, mais 1, 13, dividido por 2, dá exatamente 6,5. Mas nós temos o elemento da primeira posição até a 12ª. A posição 6,5 não existe. O valor da mediana vai ser encontrado somando o dado que está na 6ª posição,
que é a posição anterior a 6,5, com o dado que está na 7ª posição. No caso, vai ser 50 mais 50 dividido por 2, 100 dividido por 2 igual a 50. Observe que isso ocorre quando a quantidade de dados for par. Você precisa somar os dois dados que estão no meio e dividir por 2. É a média aritmética entre os dois dados. Na letra E, vamos ver um caso onde a quantidade de dados é ímpar. Letra E. Determine a mediana de todos os dados. Nesse caso, a posição da mediana também é encontrada com n mais 1 dividido por 2. No caso, o total de dados é 25. 25 mais 1 dividido por 2. 26 dividido por 2 é igual a 13. A posição do dado é a 13ª. Quem está na 13ª posição é exatamente o 50. Portanto, o valor da mediana para todos os dados também é 50. Aqui, sinceramente, quero agradecer a todos os inscritos no meu canal por me acompanharem, deixarem aquele like clicando no joinha, que ajuda bastante na divulgação do meu trabalho. Se você não é inscrito, peço para clicar aqui, inscreva-se em vermelho e se inscrever. Fica logo abaixo aqui do vídeo e deixar o seu joinha como uma forma de agradecimento, para que eu consiga produzir novos vídeos como esse. Se você tiver ainda um tempinho, também deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos e aprenda, pratique e evolua. Um forte abraço!